Bora, bora, família palmeirense, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Guga, feliz da vida, campeão paulista. Voltamos a ser campeões aí. Pra calar a boca dessa mídia toda aí, né? Que tava secando o Palmeiras aí. Cadê o Neto? Quero ver o Neto aí agora. A cara de bunda dele falando aquelas besteiras que ele fala aí. Palmeiras, campeão paulista, merecido, vencendo lá dentro de Novo Horizonte. Pra calar a boca de todo mundo aí. Então, bora pro pós-jogo, linha de passe, SPN Brasil e direitos autorais. Seja o like, se inscreve no Palmeiras, dá aquela moral. Tamo junto, curte aí, avante palestra. Melhor que o seu no Brasil, então não me parece que tenha sido uma temporada tão terrível a do ano passado. Mas a conquista de títulos, evidentemente, ajudam a desmontar essas narrativas. E mais do que tudo, acho que ajuda do outro lado os profissionais se valorizarem e usarem esses títulos. Aí eu sempre digo, né? Existem títulos que você somando acaba transformando-os num negócio maior. E hoje eu acho que a gente precisa registrar isso aqui, porque hoje o Abel Ferreira se torna isoladamente o técnico mais vencedor da história do Palmeiras e o Gustavo Gomes se torna isoladamente o jogador mais vencedor da história do Palmeiras. Num futebol onde Capitão é 5 monstro, dias hein? são suficientes para você transformar euforia em pressão, elogios em xingamentos, eu acho que são feitos muito importantes que precisam ser registrados, são feitos muito grandes. Você está falando de um clube centenário, de um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro e sul-americano, e estes caras se tornarem os maiores vencedores nas suas funções, eu acho que tem um peso muito grande. Claro que eu já considerava o Abel, por exemplo, o maior vencedor dos técnicos do Palmeiras, pelo tamanho dos títulos, mas para quem usa o critério de números, apenas de números, de quantidade de conquistas, o título estadual de hoje acho que coloca um ponto final em qualquer discussão a esse respeito. E foi um campeonato em que eu acho que o Palmeiras jogou bem, dentro daquilo que pode se esperar num campeonato estadual, jogado de maneira mesclada com o campeonato brasileiro. Então eu acho que, de maneira geral, se a gente for olhar o nível das atuações e até comparando com o que tem jogado os grandes times no futebol brasileiro, eu acho que o Palmeiras faz um bom começo de temporada e esse título ratifica esse bom começo de temporada. E é interessante, né, Birner? Porque, claro, além do título, a gente sabe que o título é importante. Eu concordo contigo super com a história da Taça de Gelo, mas a gente sabe que para o momento era importante conquistar e um time como o Palmeiras não tem jeito. Ele ganhou hoje, não vai ser isso que vai salvar o final do ano se as coisas não forem bem. Mas para o hoje ele precisava, porque perder mais um título paulista aí é a questão da tal da obrigação, né, para um time que tem o investimento que o Palmeiras tem. Mas aí eu te pergunto, o clube já vislumbrar um pouquinho ali na frente, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Eu não falei da Taça de Gelo hoje, hein? Não, mas ela tá na sua cabeça. Mas pensou. Ela tá na sua pensei, cabeça. sabe por quê? Porque eu acho que o É Palmeiras... importante que o Birner entende que o Campeonato Paulista é uma taça de gelo, seja para A, B, C, ou D, F, G, H, seja quem for. Para qualquer time. Não, pra qualquer time. eu não pensei nisso porque o Palmeiras está tratando o Campeonato Estadual da maneira que o Campeonato Estadual deve ser tratado. O Palmeiras quis ganhar o campeonato, o Palmeiras não fez sacrifícios, não abriu mão de competições, não abriu mão de jogo de campeonato brasileiro. O Palmeiras usou parte do campeonato na fase inicial como preparação para essa reta final e também para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras comemora porque é bom ganhar. Obviamente é muito melhor ganhar do que perder. E o Palmeiras sabe que esse campeonato não serve de parâmetro para o seu torcedor ficar ou não satisfeito no final da temporada. Ou seja, o Palmeiras está dando ao Campeonato Estadual o devido tratamento, o tratamento correto, e é melhor ganhar do que perder. Momento, então, nossa. parabéns ao Palmeiras, que foi o melhor time da competição somado ao mata-mata. Sim, eu acho que há um norte de ideias de jogo, há um norte de formação. Acho, inclusive, que hoje a gente viu uma coisa que é bem próxima do que o Palmeiras vai Memória ter mais palmeirense. vezes em campo ao longo do ano. O Arias entrou, como a gente imaginava que era necessário até um pouco antes, e não foi ainda o Arias que eu imagino que será durante o ano. Com calma, né? Tá chegando. A minha única dúvida é... Que os caras queriam no Let's Go, hein? Já pegando uma Brincadeira conversa, não, e aí né? é um especialista, com o Zé Elias, da equipe F da última sexta-feira, ele acha que o Andréas como volante não está rendendo como deve, que na construção não está se justificando, construção, marcação. A posição dele, ele acha que com o tempo o Lucas Evangelista vai ganhar essa posição. É um bom E debate. que vai haver uma disputa depois entre o Andréas
e o Flaco Lopes, isso o Zé Elias falou. Então, só estou citando isso porque você perguntou sobre norte. Sim, sim. Então, eu estou colocando aqui possibilidades, nenhuma é absoluta, nenhuma está concretizada, o que mostra que o Abel tem um elenco rico para mudar o jeito do time jogar, para ter características diferentes dentro da mesma ideia ou mudar a ideia de jogo. E tudo isso foi plantado no Campeonato Estadual. Então, parabéns ao Palmeiras pelo título, não está supervalorizando a competição e deixou as sementes que são necessárias para, quem sabe, ao longo da temporada, mostrar um futebol mais competitivo que lhe permita ganhar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, ou quem sabe até ambos. Eu falei de Lucas Evangelista que voltou, falei de Arias que chegou. Bom lembrar também o Marlon Freitas, né? Que também chegou, titular absoluto desse time do Talvez o destaque do Campeonato Paulista. Então, é por isso que eu ia até entrar nesse assunto, porque até puxei do Marlon Freitas para... Não sabia que você pensava nisso. Não, foi coincidência aqui, mas eu falei do Marlon Freitas para a gente chegar um pouquinho nisso também, que me parece que o cara que chegou e que tomou conta da posição do Palmeiras, talvez seja uma das contratações que mais viraram nesse começo de ano, né, o Pedro Ivo? Tudo bem? Tudo bem, William? Um abração pra você, boa noite, Calçade, Jean, Vitor Roque, hein? que tá com a gente aqui no YouTube, na ESPN. Eu acho que é muito difícil falar, porque é muito uma questão de adaptação, de necessidade do time. Eu não consigo falar que o Marlon é mais jogador que o John Arias, por exemplo. Só que naquele contexto ali de onde ele chega, de não necessariamente demandar uma adaptação de quem vai combinar, de quem vai fazer um jogo mais próximo dele, é muito do que ele consegue fazer, e o Palmeiras começou a buscar em alguns momentos, como foi, por exemplo, no primeiro jogo, a bola longa. Então sai do pé dele, a bola de dentro da área hoje do primeiro gol, quem chega para participar é ele, é um cara que vai estar em todos os setores tá de online, campo. Cara. Então acaba Mas sobressaindo hoje. um pouco mais. Acho que é interessante porque é um tipo de contratação que, quando você faz o movimento que você faz dentro do futebol brasileiro, chegando para resolver, o Palmeiras tirando de um Botafogo, não acho que seja tão comum exatamente. A resposta veio muito rápido, são coisas que a gente vai pincelar. O Birner falou, quando a gente olha para frente, a gente vai tentando pincelar algo aqui e acolá. Não dá para chegar dia 8 de março, depois de um campeonato que começa as pressas em 11 de janeiro, e falar que a gente já tem um norte para a temporada inteira. Sabe, tô com o Jean, é importante ser campeão, mas não dá para vir, não consigo projetar. A gente vai estar aqui no final de novembro, início de dezembro, falando de temporada, a gente pouco vai lembrar do que foi esse jogo de hoje. Agora, é muito interessante. A gente sempre vai debater, eu e o Birner aqui, a história da Taça de Gelo, mas para hoje é muito importante, porque, infelizmente, a gente vive numa loucura de que você tem que ficar, ainda que seja o Abel, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, ainda que seja um grupo muito vencedor, tá aí o Gustavo Gomes, o cara mais vitorioso, parece que a gente está sempre negociando, o jogador está sempre negociando crédito, né? Então agora ele ganha um respiro até o início da fase de grupo da Libertadores. Depois ele ganha um respiro até a pausa para a data FIFA, independente de como vai estar a classificação, independente de como vai estar a primeira fase da Libertadores, que costuma ser muito boa para o Palmeiras, é um time muito acostumado a se dar bem. Sei que o pessoal não gosta que eu paro o vídeo e comento, que tá assistindo o vídeo aqui, quer vendo o que os caras querem falar, tá? Mas eu tenho que parar porque a questão é essa. O palmeirense que ficar reclamando de jogador, cara, ele tem que ser estudado, entendeu? Porque tem que ter paciência com os jogadores. Você vai reclamar do Marlon Freitas? Pô, olha o campeonato que o cara fez. O cara chegou agora, vestiu a camisa, chegou, jogou. Hoje ele tava ali falando pros caras, calma, vamos jogar bola. É diferenciado, entendeu? E fora ali, Andrés Pereira. Então, assim, vai chegar em um momento ou outro do campeonato que, o nosso calendário é terrível, que os jogadores vão cair de nível. E isso é normal, é natural. Então, o palmeirense não vai cair nessa onda aí, que às vezes vai ter comentaristas ali querendo induzir a você acreditar que o Palmeiras está em uma fase ruim, que os jogadores não prestam. Você sabe como funciona a imprensa gambá. Então, não entra nessa onda não, entendeu? Não entra... Olha pro time. Ah, mas foi trivice ano passado. Cara, chegar a ser vice... Não é claro que é ruim ser vice, mas também não é o fim do mundo não, entendeu? Olha aí o time, quando o jogo começar a jogar Paulinho, cara, o time do Palmeiras hoje está arrumadinho, falta só mesmo uma outra contratação ali para chegar, jogar e o Verdão buscar ser campeão de novo aí da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. E esse time aí, na minha visão, os caras do ano passado realmente assim, os caras estão com sangue no olho, estão com vontade, é diferente, hein? Bem, nessa primeira fase. Então, nessa negociação, é muito importante, porque se falou durante muito tempo, o Novo Horizontino era quem fazia um grande trabalho. Ganhou no primeiro momento, o Jordi e que não ganhou, perdia lá, né? Volta também. É bom frisar também que o Jordi falha nos 2 jogos, mas o jogador do Palmeiras tem nada a ver com isso, ele está ali para isso, o Arias está ali para brigar, o Vitor Roque está ali para finalizar, e na qualidade vai decidir, vai ser, parece que ele chama detalhe, porque o jogo hoje foi muito complicado no primeiro tempo,
a chuva, né, castigou o dia inteiro ali no Novo Horizonte, o estádio estava ruim de jogar bola no primeiro Gramado tempo. sintético Tava é ruim de entender como é que a coisa ia acontecer. Era muita bola esticada, era muita bola que saía um passo você correr, porque você não sabia se a bola ia até o goleiro, se a bola ia parar no meio do caminho. Não era exatamente um jogo de futebol, mas dentro das possibilidades, o Palmeiras até que jogou. E jogou no segundo tempo, acho que trouxe o jogo para si, sobe um pouquinho mais, afasta o Novo Horizontino ali da sua área, tira qualquer risco, qualquer perigo, consegue o segundo gol. O Palmeiras em nenhum momento teve em risco de não ser campeão. E de tudo que a gente viu hoje nos outros estados, sabe? Seja no Grenal, seja no Cruzeiro e Galo, seja no Flamengo e Fluminense, até aqui na temporada é que consegue mostrar minimamente mais alguma coisa. Você falou de norte, né? Eu não consigo olhar para o Flamengo campeão e virar e falar, não, a partir de hoje eu vi uma virada. Não. Um pênalti que entrou, um pênalti que não entrou, o Flamengo poderia não ser campeão. O Flamengo que já sentamos aqui para debater se tinha que entrar em campo ou não, para não jogar quadrangular de rebaixamento, e hoje foi campeão. Sabe? O Cruzeiro e Galo, hoje, antes do jogo, estava sendo falado que o Tite podia ser demitido. Sim. E tem que falar, cadê os rivais do Palmeiras? São Paulo, Corinthians e Santos, vai, cadê eles? Palmeiras competitivo, consistente, que volta a levantar uma taça. Não interessa se ela vai derreter daqui a 1, 2, 3 semanas. É muito melhor ser campeão e evitar uma pressão de gente na porta de CT, gente falando loucura, gente querendo destruir trabalho que vem de anos. Então, acho que isso o Palmeiras fez. Pela figura do Marlon, sim, se tivesse que tentar simbolizar alguém ali que respondeu já um pouquinho além até do que poderia se imaginar. Esse Palmeiras que o Pedro fala, o Calçado, Palmeiras que olhando para os outros, a gente sabe tudo o que aconteceu no Flamengo, o Tite xingado e tal, ganhou o título hoje. O Grêmio tomou 4 do Internacional na fase de classificação. Já tinha gente pensando nos casos, que isso, que jogador aqui, ali, acolá, deu uma resposta. Todo mundo já passou, assim, uma experiência nesse começo de ano, como se a gente já estivesse em agosto, né? Já foram fortes emoções. O treinador caiu. Pô, o Felipe Luiz caiu, cara. Outros treinadores caíram, mas o Felipe Luiz, então, caiu. É a cereja no bolo dessa história toda. O que o Palmeiras teve de diferente nesse período para passar por, no máximo, uma cornetinha ali quando tomou 4 do Novo Horizontino, e aí a coisa foi. Nem fez tanto barulho assim. Bom, William, boa noite para quem nos acompanha. O estadual é a primeira crise que se enfrenta no ano, né? Porque você sabe que ela vai chegar para o Inter ou para o Grêmio, e alguns já perderam para a crise. Cruzeiro, né? Vai chegar para o Flamengo, para o Fluminense, eventualmente Vasco e Botafogo, mas alguém vai estar com essa crise, segurando a lanterna da crise. No Campeonato Paulista a mesma coisa. Então, infelizmente, as coisas funcionam assim. A diferença esse ano é que você não vai poder demitir o Pessolano, que mal começou. Você não vai poder mandar já... Léo Jardim. O Léo Jardim, ele ganhou. Mas você não vai poder... mandar o Pessolano, não mandaram o Felipe Luiz embora, cara. Mas alguns caras você não vai conseguir, porque eles acabaram de chegar. Então, aí fica... Olha, sei não. É obrigado a engolir essa parada, né, a derrota. No caso do Palmeiras, a gente tira a importância, claro que não é diminuindo o feito do jogador, porque você imagina quem teve suas férias, assim, não as férias ideais, que é um descanso merecido e necessário para o rendimento, melhor rendimento na temporada seguinte, jogadores que não tiveram esse período de descanso como deveriam ter. Eles não tiveram um período de treinamentos para poderem realmente, e para que fossem cobrados. Porque a cobrança ela vem forte e ignora todas as condições que foram dadas aos jogadores. Então, ganhar um campeonato nessas circunstâncias é maravilhoso. O Novo Horizontino chegar à final já vale por uma taça. Oi, claro parabéns, que o ideal seria ganhar o título paulista, mas o Palmeiras aí desembarca na final como favorito. O título seria mais importante se tivesse sido contra o São Paulo? Sim. Contra o Santos? Sim. Contra o Corinthians? Mas, por outro lado, se valoriza um futebol do interior de São Paulo que sempre foi mais organizado do que o interior do resto do Brasil. E é isso, porque ninguém vai segurar a crise alguma a partir de agora porque ganhou estadual, nenhum estadual. Até porque os estaduais saem com manchas, assim. O Leonardo Jardim acabou de chegar, o Tite estão desconfiados, vamos ver o trabalho do Luiz Castro, que é uma excelente escolha do Grêmio, mas ele precisa de jogador e tempo. Mas é um final de semana que a gente fecha esta etapa mais cedo dos estaduais de um ano que é muito difícil, um ano que tem Copa do Mundo, um ano que sobrepõe jogos. É difícil até entender qual é o campeonato, né, em alguns momentos, é impressionante. E para falar para falar um pouco do jogo, né, porque o jogo foi totalmente condicionado ao estado do gramado. Exatamente.
Então, O tempo todo. um gramado começou a prender a bola. Não chegou a fazer um espelho d'água, mas ele prendia a bola. Nesse momento, o que acontece? Você vai jogar por cima, você vai esticar uma bola, você vai usar suas ferramentas de bola parada, onde o Palmeiras é imbatível nisso, e é onde o Palmeiras ganha o jogo. Numa bola longa. parada e numa bola longa que sai do goleiro. Bom, E aí, só um parabéns. parênteses, Calçade, porque aí entra a importância do Andreas Pereira. Porque, claro, o Palmeiras há anos tem uma bola parada muito forte pelas jogadas ensaiadas, né, por tudo que é trabalhado nos treinamentos. Mas eu acho que uma mudança significativa acontece a partir do momento que o Andreas Pereira chega, porque ele nas bolas paradas é um negócio impressionante. Seja escanteio, seja cobrança de falta pela linha lateral. E claro que num jogo como o de hoje, né? E a gente está vendo aí a cobrança dele. Mas assim, foi essa, depois foi aquela grande defesa ali do goleiro do Novo Horizontino, do Jordino, uma bola rasteira, também numa, né? Acho que se não me engano, numa cobrança de falta. Cobranças de escanteio muito perigosas. Então, assim, essa discussão sobre o Andreas Pereira é uma questão também, porque assim, ele pode até não estar rendendo nessa posição como volante e tudo mais. A questão é que ele resolve muito o jogo. Ele resolve muito o jogo nas bolas paradas, Bola na qualidade parada dele que e do ele Marlon coloca Freitas, cara, nas é cobranças de falta top, e de escanteios. E aí passa a ser um jogo de força. Você começa a ter um jogo de força, porque o jogo tecnicamente, o mais técnico, eu sempre acho que o mais técnico se dá bem nas piores condições. Tem gente que acha que é o contrário, que um jogo assim você retira a técnica. Eu acho que um jogo assim, quem executa bem tecnicamente está um pouco à frente de quem não tem essas mesmas condições. E aí você vê um jogo mais de força, difícil conduzir a bola, aí é de embates, de jogo físico, e aí vem o Palmeiras do Abel, que é o seguinte, esse ciclo de 5 anos, cara, com estruturas muito claras, muito bem desenvolvidas, troca-se de jogador, contrata jogador e o Palmeiras continua ganhando partidas dentro de um modelo que funciona bem, que é o fazer o melhor uso da bola parada, saber usar uma bola longa. Sim. Então, o jogo de hoje era um jogo que Tem que falar do permitia Murilo, usar hein? isso. Muito criticado aí Mais, pelos exige palmeirenses mais. aí. Você tive isso aí. Era impossível. Tem que Então, ter paciência, palmeirense. Tô Palmeiras falando pra ganhou, você. Não vai onda de imprensa não, hein? De Neto não. o Palmeiras é Ronaldo, a gente esses caras sabe aí que de... Esquece isso aí. dificilmente no ano que vem o Palmeiras não estará na final. É mais ou menos assim que tem funcionado aqui. Sabe o que é mais curioso? No meio de todas as conversas, crises, as derrotas do Flamengo na Supercopa e na Recopa, Tite fica ou não fica, o Pedro chamava a atenção que o Tite talvez fosse demitido, se dizia pelo menos, se perdesse. Os 3 principais elencos do país terminaram hoje campeões estaduais. Sim. E não Os 3 times necessariamente em quem a fizeram gente muito aposta trabalho. mais terminaram hoje campeões estaduais. são E tão um estreando o acima- treinador hoje. E são tão acima que não necessariamente porque fizeram o grande trabalho. Se você estava questionando o Tite pré-jogo, Exato. se o Palmeiras teve problema... Quantos jogos o Palmeiras fez no Allianz? O Palmeiras não precisou nem exatamente... Nossa, porque está em casa. O Flamengo começou o campeonato com o Mbappé entrando no meio da véspera do jogo contra o Vasco, falando amanhã vai ter que jogar todo mundo e muda tudo. Era rebaixamento, termina falando em título. Ele não fez uma grande final hoje. Então, também acho que explica muito quais são esses 3 times e como é que é todo o resto, ainda que não seja definitivo, mas é que... Tem que parar aqui rapidinho, ó. também não leva tão a Campeonato sério. Carioca, cara. Vem falar que não teve esquema pro Flamengo passar na... Tá de brincadeira, hein? O time lá que tava à frente do Flamengo empatou todos os jogos, perdeu. Ô, tá de brincadeira, né, cara? 3 podem Vem falar mais. que não teve Sim, esquema lá. E também é difícil até sentar e falar, eu queria ver muito mais do que... A gente não sabe qual é a competição, é jogo em cima de jogo. Quantos jogos já tem aqui em menos de 2 meses? Acho que tudo isso impacta também. Não, é isso. Eu até ia tuitar isso que o Bidner falou num determinado momento. No fim, rolou tudo, dificuldades à parte. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro acabaram campeões estaduais. Mas aí eu parei para pensar e falei, também é muito circunstancial, né? Porque se numa disputa de pênalti o Fluminense leva melhor, o que significaria aquilo? Quer dizer, Então assim, o significado das conquistas estaduais, de fato, eu acho que a gente pode, de alguma maneira, né, não projetar para nada para o brasileiro. Claro que se a gente projeta que esses 3 são candidatos sérios aos grandes títulos do futebol sul-americano nessa temporada, a gente faz isso não porque eles ganharam o campeonato estadual. Até porque ganharam, acho que de formas diferentes, né? A gente pode discutir, como o Calçado estava falando, o Tite estava ameaçado, né, até a final e talvez viesse a ser demitido se perdesse a final
para o Atlético. Enfim, as coisas, a banda toca assim. No Rio de Janeiro você teve uma disputa por pênaltis. Então eu acho que, no fim das contas, não dá para usar os títulos deu um beijo na estaduais mão da para Leila ali, projeção. cara. Agora, Como é que num tá futebol tirando na onda onde qualquer derrota do palmeirense, cara. tem um Tá peso virando enorme, palmeirense real ali, do o futebol torcedor. onde qualquer e eu chamo de insucesso não ser campeão, porque no fim das contas é isso. Se você não é campeão, prepare-se, porque você vai sofrer algum tipo de crítica, uns mais, outros menos, mas você vai sofrer algum tipo de crítica. Então, é claro que mais do que valer para a projeção, vale demais para você dizer, cara, legal, tal. Os caras vão poder tomar cerveja agora? Pô, acho que vão ter que tomar cerveja rapidinho, até... Ah, mas deixa, hein? Até meia-noite, 1h no máximo, e depois tá todo mundo, né? Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e todos os outros Coro já campeões tá comendo, estaduais. já é. Tá todo mundo já pensando Você não na rodada comemora do mais- Campeonato Infelizmente o Brasileiro. calendário do Brasil não, Mas deu não, título. não ajuda ninguém. Não dá pra fazer Os próprios festa, clubes não são dá pra- prejudicados. não, Isso é não, real. Pode, hein? Vai o Palmeiras não ganhar do Combali do Vasco quinta-feira. Quinta-feira. Ah, tá vendo? Não adianta nada, ganha o Paulista, mas na hora de assistir, aquele papinho todo que a gente já conhece. Exatamente. Eu Essa acho, hora de curtir, né? eu acho que se Tem fosse... que comemorar mesmo. O regulamento prevê final, e o regulamento é esse, então não há injustiça. Se a gente fosse olhar apenas desempenho, os melhores foram o do Novo Horizontino, no Campeonato Paulista. O Palmeiras melhor que o Novo Horizontino em ambas as finais. Sim. Mas o desempenho geral do Novo Dentro Horizontino... do que pode fazer e fez. Dentro do que pode Dentro do fazer. que pode fazer, das suas Até porque limitações. também eliminou 2 grandes Sim. no mata-mata. Sim. E o Fluminense também. Que eu quero o time mais consistente. Mas eu esperava mais do Fluminense hoje. Vamos falar disso já já. mais Vamos pra falar frente. disso já já. Já já a gente vai falar do Mas são Fla-Flu, todos também justos, esperava. indiscutíveis. Aliás, já são 2 jogos do Fluminense abaixo da crítica, hein? A gente vai falar já já sobre isso. Aí, o momento em que os jogadores do Palmeiras aí vão levantar a taça. Agora, vamos lá. A gente estava falando de projetar, a gente está falando de norte, a gente está falando do que dá para a gente olhar aqui e pensar logo ali na frente, né? Não dá para pensar muito lá na frente, como vocês falaram, já tem brasileiro essa semana. Mais uma rodada. A gente estava falando aqui no meio de semana do Arias, hoje ele foi titular. A gente estava falando, mas o Arias é mais na do Maurício, o Arias é mais do Alan, a gente falou de várias funções. Hoje foi o Arias na do Alan, né? Jogando lado a lado com o Maurício, que a gente discutiu aqui. Para esse momento, dá para apostar nisso? Ou não? É o O time de hoje eu gostei, hein? Nesse momento. O time tava top. Agora, cara. já para quinta-feira agora. O campo não ajudou, mas o time tava muito forte. Final, nesse desgaste absurdo, jogando nesse grau. Eu não sei se ele vai repetir. Que talvez dê uma poupada na quinta. Exato, não, poupada não. Ele vai colocar quem tem a condição de entregar mais, de jogar mais. Então, assim, não é que ele tá poupando porque, vou preservar. Não, tá preservando por causa de desgaste. Isso, acho que ele vai colocar em campo o time mais forte para tentar vencer o Vasco. E aí, talvez não seja colocar todos os caras que tiveram que jogar esse jogo num pântano, assim, que obviamente isso desgasta muito mais. Então não sei quem vai começar. Me parecia lógico, né? E eu até falei isso depois da primeira final, que se o Arias entrasse no Tira a time, onda palmeirense. Amanhã no trampo. houvesse mais tira a onda chance dos dele caras. entrar no lugar do Alan Todo mundo do que no cala a lugar do boca. Maurício, pelo que o Maurício tinha Respeitar feito o maior do nos 2 Brasil. últimos jogos. Foi o que aconteceu. É claro que a avaliação dos jogadores num jogo como o de hoje é muito complicada, está muito comprometida, né? Claro. O Arias tentou ainda ficar levantando a bola ali, né? É. Usou a qualidade dele para sofrer algumas faltas, que Capitão era ali, importante Gustavo também Gomes. nesse jogo, ter a bola parada. Mas eu acho difícil a gente cravar que podemos até dizer que este é o time titular hoje para o Abel Ferreira. Isso eu não... É mais ou menos aí que eu quero Isso. chegar. Eu sei que é precoce, mas é o que tem para hoje. Então, vai. isso talvez eu não coloque em discussão. Agora, ainda que este seja o time titular do Abel Ferreira, eu não sei se esses caras vão ter condições de jogar contra o Vasco no meio de semana, depois de atuarem 90 minutos num gramado como esse de hoje. Tá. Você citou a história do Andréas Pereira. Você acha que o Lucas Evangelista pode pedir passagem mesmo? Acho que o Lucas precisa se firmar no Palmeiras, né? Eu não tenho a certeza que o Zé Elias tem. Eu só citei porque o Zé é um especialista da posição, é alguém que jogou ali, que conhece, que elogiava, por exemplo, o Bidon antes do Bidon se destacar, por exemplo, no Corinthians. Ou seja, ele tem um olhar ali especial sobre a questão. E eu acho que é uma boa referência para que eu observe. Eu acho que depende muito da fase do jogador. Eu acho que uma vantagem que o Palmeiras tem com esse elenco quase bilionário, se a gente olhar o investimento do ano passado para cá,
é que ele pode ter o Lucas e ele pode eventualmente, no momento em que o Flaco não está tão bem, ter o Andrés como terceiro jogador de meio campo. Se o Vitor Roque não estiver tão bem, ele pode adiantar o Flaco, né? Quando o Maurício não estiver tão bem, ele pode inverter o Arias e ele pode jogar com o Alan do outro lado. Ou seja, ele começa a ter cada vez Paulinho, quando voltar, se voltar bem, como a gente torce que volte. Felipe Anderson Felipe tem Anderson, entrado bem nos jogos. com uma ideia de jogo diferente, assim, né? Não é um atacante de lado do campo, é um construtor ali, um jogador versátil, que faz várias funções. Ou seja, eu acho que as escalações vão depender muito do momento dos atletas. O que tem chamado a atenção é que o Abel tem usado um sistema de jogo, apesar de ter variação, ele tem mudado menos o sistema do que ele costuma mudar. Então eu acredito que talvez a gente veja menos mudanças de sistema ao longo do ano e mais variações dentro do sistema. Aquela coisa que o Abel fez muito, de usar um terceiro zagueiro, um lateral que fazia terceiro zagueiro, para modificar de linha de 3 para linha de 4, com mais ataque pelos alas e tal. Esse ano a gente ainda não viu. Então talvez ele mude mais o jeito do time. Ele vai mudar de sistema às vezes porque ele é o Abel, mas ele talvez mude mais as características do time dentro do sistema, de um 4-2-3-1 basicamente, do que propriamente de ideia de jogo. Talvez seja alguma coisa que o Abel tenha identificado como mais eficaz, tendo mais jogadores para fazer isso ao longo desse ano do que tinha no passado, né? Eu louvo. É isso aí, família palmeirense. Vocês viram aí, cara, pós-jogo aí na ESPN Brasil, assim, né? Comparando com outros programas esportivos, é um dos melhores que tem, tá? Mas eu mesmo gosto de assistir porque realmente tem um pouco mais de coerência no que a gente escuta por aí nos programas esportivos do Brasil. Infelizmente não dá pra assistir jogo aberto, não dá pra assistir programa do Neto, é tudo clubista, programa de resenha, sabe? Não tem conteúdo realmente de futebol que você possa falar assim, pô, eu concordo com isso, com aquilo que ele falou. Claro que alguns ali falam besteira também, sempre vai ter, mas assim, é um dos melhores programas que tem aí pra assistir pós-jogo é da ESPN Brasil. Então assim, cara, Palmeiras campeão, merecido, venceu o Novo Horizontino lá dentro, lá que ninguém vencia ele lá dentro. O Palmeiras foi lá e ganhou. E cala a boca de todo mundo, né? Toda a imprensa gambá, todo mundo tá enchendo o saco aí, falando, o Palmeiras isso aqui. O Palmeiras gastou não sei quanto e ainda é campeão. Cara, reformulação não é assim, sabe? Já vai, contratou e já vai jogar e já vai dar certo. Às vezes vai demorar, ainda mais que o Palmeiras errou ano passado nas contratações, ainda chegou a ser trivice, cara. Com o Facundo Torres no time, sabe, com o Mikael, olha o nosso time, o que era antes, se comparando. Claro que tem muitos jogadores que estavam antes também, tá hoje. Quando a gente chegou a ser trivice, claro que a gente não quer ser vice, é muito ruim ser vice, mas, pô, o trabalho também não é, sabe, essas coisas para mandar o Abel embora, sabe? Então, é por isso que eu falo, o palmeirense tem que ter paciência, não entrar em onda aí de cortes, de programa de Neto, de jogo aberto. Programas que não vai trazer nenhuma credibilidade no que você escuta. Então, Palmeiras, paciência. Palmeiras é campeão paulista, merecido. E aqui, cara, curte a semana, tira a onda mesmo ali com os antes, ali que tem nem mais graça assim zoar, né? O corintiano foi campeão uma vez aí ano passado, já tava todo mundo ali já numa euforia tão grande, cara. O cara também te entende, né? Muitos anos sem ganhar nada e quando ganha, ainda mais que eliminou o Palmeiras, né? Cara, o Palmeiras é a cor, o verde é a cor da inveja. Vocês entendem o que eu tô falando? Que o pessoal tem raiva do verde. São Paulo lá até acho que o novo patrocinador lá, os caras não quer verde, não quer mais ver verde. E a grama é verde, cara. E a cor da inveja é verde. Então é isso. Palmeiras campeão, merecido. O Vitor Roque, um jogador zaço, merece seleção brasileira. Marlon Freitas, liderança total. Merece a seleção brasileira. Murilo voltou a jogar muito bem. Sabe, Andrés Pereira. O Kelvin, que estava também sendo muito criticado, jogou certinho, direitinho. E o Flaco Lopes, cara, tô vendo ali que realmente ele virou um palmeirense, mas deve ser vendido, infelizmente, aí, né, para a Europa. Não vai ter como segurar. Infelizmente vai ser isso, mas vamos ver o que o Palmeiras vai fazer. Só uma coisa que eu achei legal no Palmeiras é o quê? O Palmeiras aprendeu a contratar. Então aquele trivice lá foi ruim, passar toda aquela zoeira, aquele ano difícil foi o de 25. Mas o Palmeiras aprendeu a contratar. E se manter esse nível aí, cara, de contratação, segura, tá? Que a cor da inveja vai ser o verde aí por muito tempo. Avante palestra, que Deus abençoe sua vida. Crê em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Jesus é a nossa rocha. E que Deus abençoe sua semana, seja uma semana abençoada para você e para sua família. Avante palestra, campeão paulista aí. Vamos por mais, hein? Tamo junto, valeu. Fui!